Boa tarde, paz no Senhor para vocês. Boa tarde, igreja. Estamos aqui representando a Igreja Assembleia de Deus, Vida em Abundância. Estamos aqui hoje mais uma vez para dar uma palavrinha que Deus tem ministrado no nosso coração, tá? E mostrar para vocês o nosso cotidiano aqui, porque a gente não temos igreja aqui, mas eu sei que tem um povo maravilhoso aí que está orando por nós. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o deserto, né? Quando Deus nos leva para o deserto. O que é o deserto? Amém? Então Deus ministrou essa palavra no nosso coração e a gente vai deixar para edificar a igreja, né? E a gente também, né? Porque é assim que a gente aprende. Então tá lá na 1 Reis 19. Versículo 8 a 11. Vou ajudar um pouquinho meu marido, porque o português dele Sim, não ajuda. é quando Elias está no Monte Horeb. Levanta-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe diz: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Até aqui, igreja. Aqui eu quero mostrar que aqui Elias estava num conflito, né? Elias estava num conflito, então resolveu ir para o deserto, para a caverna. Porque ele acabou de ganhar uma vitória, que ele matou os soldados, os profetas de Baal, mas ao mesmo tempo ele ficou com medo, porque Jezabel queria matá-lo. Amém? Então é que e Deus falou para ele: por que você está aí? O que você faz aí? E ele falou: eu estou aqui porque Jezabel quer me matar, né? Só que ele não estava vendo o que ele tinha feito na frente, o que Deus tinha para mostrar para ele. Amém? Então, às vezes, isso acontece com a gente, né? Para Deus nos mostrar o plano dele na nossa vida, primeiro ele vai ter que nos levar para o deserto. Para Deus nos mostrar o que vai acontecer com nossos, né, com a bênção, com o propósito dele em nossas vidas, ele vai nos levar para o deserto. Foi aí que ele fez. Ele levou, Elias em conflito foi para o deserto, né? Achando que depois de ter ganhado uma guerra, ter tido uma vitória, ele entrou, foi para a caverna porque Jezabel queria matar ele. E aqui me deixa claro que Deus está falando que mesmo quando a gente ganha uma batalha, mesmo quando a gente tem uma vitória, a gente vai continuar tendo luta. A gente vai continuar tendo batalha. E é por isso que Deus nos leva para o deserto, para nos ensinar, para nos preparar para a batalha que vinha. Amém? E foi isso que aconteceu com Elias, né? Depois Deus mostrou para ele que ele tinha ganhado a batalha e de que ele não estava sozinho, né? Amém? E a mesma coisa, isso aconteceu com Nabucodonosor, né? Lá a Bíblia diz que Nabucodonosor ele era um poderoso rei, arrogante, né? Que ele era muito arrogante e ele gritava na varanda do palácio dele, né? Eis aqui o meu império, eis aqui o que eu conquistei, né? O que ele tinha conquistado, construído, né? Então tem pessoas também, né? Hoje em dia, no nosso meio, que só porque constrói um império, porque ele conquista alguma coisa, porque Deus dá uma bênção, eles acham que, né, eles ficam orgulhosos. Deus não se agrada quando uma pessoa é orgulhosa. Deus abate. Para isso, Deus abate os orgulhosos e exalta os humilhados. O que Deus fez com Foi o que Deus fez com Nabucodonosor. Foi preciso Deus fazer as unhas dele crescer, o cabelo dele crescer, abater aquele orgulho dele, né? E deixar ele reconhecer que quem era, que só Deus era realmente digno de toda a honra e toda a glória. Então foi onde Nabucodonosor teve que ir para a mata, isolar, né? Ficar sozinho, até ele reconhecer que Deus era o digno de toda a honra e toda a glória, né? E depois disso, só assim que ele depois voltou para o trono. Às vezes o deserto ele serve para nos quebrar, né? Para a gente se humilhar, para a gente pedir ajuda, para Deus nos moldar. Se quebrantar. Né? Se quebrantar, né? Cuidar do nosso orgulho e da nossa arrogância. Amém? O deserto também é um lugar que
a gente precisa passar para poder amadurecer espiritualmente. Porque sem um amadurecimento espiritual, a gente não consegue seguir os planos de Deus. Então, às vezes, quando a gente está numa oração, ou às vezes quando a gente fala assim, Senhor, por que eu fiz alguma... Eu estou orando e não estou conseguindo uma resposta, estou tanto tempo na igreja e não saio do mesmo lugar, ou eu estou tanto tempo em tal lugar e não conquisto nada, ou a gente fica vendo as pessoas sendo abençoadas e a gente não é abençoada, mas por quê? Porque a gente não decidiu ir para o deserto. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer ir para o deserto de Deus. E para Deus nos abençoar, para Deus nos dar vitória, a gente tem que passar pelo deserto. Amém? Amém. Porque é o deserto que vai nos fortalecer. É no deserto que Deus vai nos mostrar o caminho. Porque às vezes a gente fala assim, às vezes a gente quer alcançar a bênção. Deus não quer dar a bênção para a gente. Deus quer nos preparar para receber essa bênção. E é por isso que ele leva a gente para o deserto. Por que eu falo isso? Porque José, a história de José. José teve um sonho que ia ser rei. E ele estava todo animado que ele queria ser rei. Falou para os irmãos dele que ia ser rei, né? Mas José foi jogado no poço. Pelos irmãos. Foi vendido, né? Foi jogado no poço, foi vendido, né? Passou um tempo na prisão. Passou muito tempo na prisão, né? Até ele entender os planos de Deus. Porque se Deus revelasse para ele que ele ia passar por tudo isso, ele ia desistir. Então ele foi preciso também passar pelo deserto, para Deus ir ensinando, porque ele não estava entendendo por que essas coisas estavam acontecendo com ele, se Deus prometeu para ele que ele ia ser rei. Amém? Então às vezes a gente fala, Deus me prometeu, Deus me prometeu ser missionária, por que ele me jogou de novo nesse sofá? Né? Por quê? Porque eu não quero passar pelo deserto. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero ser bem-sucedida, eu quero um ministério, mas não quero passar pelo deserto. Amém? E o deserto é o quê? É um aprendizado com Deus. É no deserto que Deus vai nos mostrar, né, o propósito dele. Vai nos capacitar. É no deserto que Deus vai ver se realmente nós estamos prontos para receber essa bênção que ele tem para a nossa vida. Amém? Amém. Então, a mesma coisa aconteceu na época de Moisés, que levou o povo para o Egito, né? Muitos morreram pela desobediência porque não quiseram esperar em Deus. No início era 40 dias. No início eram 40 dias. Passou a 40 anos. Passou a 40 anos. E dessa geração muitos morreram. Só quem conseguiu foi Caleb e Josué. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. Eles esperaram em Deus. Eles dependeram de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. E é no deserto que a gente escuta a voz de Deus. Amém, igreja? Amém. É no deserto que a gente aprende a ter intimidade com Deus. É no deserto que Deus vai nos preparando para a nossa vitória, para a nossa bênção. Amém? E é assim que Deus faz quando nós estamos no deserto. O deserto não é um lugar... Às vezes as pessoas falam assim, porque está acontecendo tanta coisa comigo. Deus não te coloca no deserto porque Ele quer teu mal. Deus não te coloca no deserto porque Ele quer que você sofra. Não. Deus coloca você no deserto porque Ele quer que você realmente alcance a vitória. Ele quer que realmente você amadureça, que você cresça, ande sozinho. Ele quer ser o melhor. Ele quer o seu melhor. Por isso que Ele nos coloca no deserto. Deus fez isso com o Filho dele, com Jesus. Antes de Jesus ir para o ministério dele, Jesus passou pelo deserto. Porque foi ali que Jesus aprendeu a se defender, aprendeu a esperar em Deus, a confiar, aprendeu, né? Então é ali no deserto que a gente passa por essas coisas. No deserto é para a gente ter vitória, né? E tem muita gente que passa pelo deserto e fica. Aí pergunta, por que tanto tempo eu estou na igreja, tanto tempo, e as coisas não acontecem comigo? Porque não quer obedecer, porque não quer ouvir a voz de Deus. E a gente, para poder alcançar nossas bênçãos, nossas vitórias, crescer espiritualmente, amadurecer na fé, nós temos que ouvir a voz de Deus. E a única maneira que nós temos para ouvir a voz de Deus é quando Deus nos coloca no deserto, sem nada. No deserto não tem água, não tem comida, não tem divertimento, não tem nada. No deserto é só você, nós e Deus. Amém? É ali que a gente vai conhecer Deus. É ali que Ele vai começar a revelar o que Ele quer da gente na caminhada.
E é só assim que a gente vai conseguir alcançar a vitória mediante ao deserto. Amém? Amém. Então Deus prometeu que José que seria rei. José ele foi rei, mas teve que passar pelo deserto. Assim como Deus prometeu a terra prometida para Josué, mas teve que passar pelo deserto. Muitos morreram por não obedecer. E assim como Deus fez também com Jesus, né? Ofereceu o trono, mas Jesus também teve que passar pelo deserto. Eu estou falando isso porque quando eu cheguei aqui eu entrei num conflito muito grande, porque eu falei, depois de tudo que eu fiz, igual Elias, depois de tudo que eu experimentei com Deus no Brasil, depois de todas as bênçãos, Deus ter me honrado no Brasil, né? As experiências incríveis que Deus me mostrou no Brasil, eu cheguei aqui e entrei no deserto, entrei numa caverna. Porque eu falei, Senhor, depois de tudo que o Senhor fez por mim, por que você me colocou aqui de novo nesse deserto? E eu aprendi que é necessário a gente passar pelo deserto. Amém. Para eu crescer, subir mais um degrau, né? Na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, é necessário que eu passe pelo deserto. Foi onde Ele me pegou pela mão e me jogou no deserto de novo. Porque Ele tem bênção maior na minha e na sua vida. Mas para ele poder dar essa bênção, Ele tem que nos capacitar. E será que nós estamos prontos para receber as bênçãos que Deus tem para a nossa vida? Sem passar pelo deserto? Será que nós estamos realmente prontos para receber as bênçãos? Amém? Amém. Então Deus nunca vai revelar o plano dele antes de você passar pelo deserto. Antes de testar. Antes de te preparar para o que vai vir. Antes de te deixar forte, fortalecido. Amém? Então, igreja, encare o deserto como um aprendizado, como um crescimento espiritual. Não como um castigo. E não como um castigo. Encare o deserto como Deus te chamando para uma conversa, uma intimidade com Deus. Amém? E a gente vai ver que quando Deus não faz nada sem antes nos levar para o deserto. Não adianta, não tem vitória sem antes passar pelo deserto. Porque a Bíblia toda, desde o início ao fim, tudo fala que todo o povo passou por um deserto. Então é esse deserto que Deus quer que a gente passe. Deus só vai nos dar vitória se a gente aceitar também passar pelo deserto. Que é o deserto que a gente vai crescer. Amém? Então eu deixo essa palavrinha para vocês aí no coração aí, da igreja. Se vocês estão passando por alguma dificuldade emocional ou espiritual, e acham que não tem ninguém para ajudar, que né, Deus não está ouvindo as orações, não, Deus só vai ouvir nossas orações quando a gente passar pelo deserto. A gente quer ser abençoado por Deus, a gente quer que Deus realize nossas bênçãos, né? Que Deus, né? Mas a gente não quer passar pelo deserto. A gente só vai ser abençoado, só vai ser bem-aventurado se a gente passar pelo deserto. Tudo que a gente pedir em oração a Deus, antes Ele vai falar, pegar nossa mãe e vai falar, vamos para o deserto. Amém? E é depois do deserto que a gente vai vir mais forte. É depois do deserto que Deus vai começar a liberar as bênçãos, porque Ele sabe que nós somos capazes de aguentar o que vem pela frente. Amém? Então, eu deixo essa palavrinha para vocês no coração, tá? Agradeço a nossa oportunidade, tá? Obrigada aí, meu pastor, minha pastora, tá? E até a próxima, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês aí. A paz do Senhor para vocês. A paz do Senhor. Amém. Amém.